Neville Goddard. Palestra. A lei perfeita da liberdade. Algo muito prático. Algo que você possa testar. Faça essa noite e prove. Tomaremos isso das Escrituras. Mas primeiro, algo que eu acho que todos vocês estão familiarizados. Se você pegar um pedaço de aço magnetizado, ele não difere em substância do aço desmagnetizado, apenas no arranjo de suas moléculas. O rico, o pobre, o mendigo, o ladrão, não são mentes diferentes, mas simplesmente arranjos diferentes da mesma mente. Só existe Deus nesse mundo. Então, quando você diz, eu sou, e eu digo eu sou, é o mesmo Deus. Mas nós organizamos a estrutura de nossa mente de forma diferente. Temos diferentes conceitos de self. Isso é tudo. Mas nenhum é melhor porque é mais rico do que o pobre. Esses são apenas arranjos diferentes da mesma estrutura da mente. Agora a Escritura nos diz, eu estou olhando para o livro de Tiago, a epístola de Tiago. James é realmente uma carta de Jacó. As palavras Tiago e Jacó são idênticas em hebraico, grego e na língua árabe, a mesma palavra. Então, quando eles começam, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, você pode ver imediatamente que é simplesmente uma revisão cristã dessa carta judaica. É a carta de Jacó. E se você ler com atenção, apenas 2 vezes eles inserem e dizem, Jesus Cristo nosso Senhor. Todas as outras, há 11 outras vezes, é simplesmente Deus. O Senhor é Deus, não Cristo. Então aqui está realmente o servo do Senhor, falando. E ele está nos dando algumas instruções fantásticas e muito práticas. Agora ouça com atenção. Vou citar o 1º capítulo do livro de Tiago. Sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Pois aquele que é ouvinte e não praticante é como um homem que contempla seu rosto natural no espelho. Então segue seu caminho e imediatamente esquece como é. Mas aquele que olha para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera, ele será abençoado em suas ações. Agora vamos entender como eu olho para a lei perfeita, que me liberta, a lei da liberdade. Eu olho em minha mente. Agora estou preso. Eu ouvi a frase. Eu sei exatamente quanto tempo devo servir. Agora eu olho para a lei da liberdade em minha mente e assumo que sou livre. Estou liberto? Quanto estou liberto? Eu não estou preocupado. Quem o provocou? Eu não estou preocupado. Eu simplesmente olho para a lei perfeita, a lei da liberdade. E eu ouso supor que eu sou livre. Se ouso assumir que eu sou livre, rearranjo a estrutura da minha mente. A mesma mente que ouviu a frase que aceitei quando a ouvi. Agora não aceito. Eu olho para a lei perfeita, a lei da liberdade. E se, como me é dito nas Escrituras, eu perseverar, então realmente receberei o que estou fazendo. Não devo esquecer o que fiz e dormir essa noite como se estivesse na prisão. Pois se agora estou livre, onde dormirei? Deixe-me saber exatamente onde eu dormiria. Bem, atrevo-me a supor que estou dormindo lá agora. Se durmo na suposição de que sou livre, não estou na cadeia, mesmo que as barras estejam lá. Eu não as vejo. Eu fecho meus olhos contra eles. Como Blake nos diz, as percepções do homem não são limitadas por órgãos da percepção. Ele percebe mais do que o sentido, por mais agudo que seja. Pode descobrir. E assim a razão ou a proporção de tudo que já conhecemos não é a mesma que será quando soubermos mais. Se eu pegar isso hoje à noite e testar, e isso se provar no teste, então eu acrescentei ao meu conhecimento. E, portanto, eu sei mais do que antes de testá-lo. Então, quando eu me deparo com algo que parece sem solução, encontrei algo que pode resolvê-lo. Tudo o que eu tenho a fazer é reorganizar a estrutura da minha mente. Assim eu me atrevo a assumir que sou o homem que gostaria de ser e durmo como se o fosse. Esse é o rearranjo dessa estrutura da mente. Eu sou o mesmo ser. Eu sou Neville. Conheço exatamente aqueles que conhecia antes.
Mas agora, os conheço de maneira diferente. Eu os conheço agora, como um homem liberto. Mas não devo ser um ouvinte do que ouvi nas Escrituras. Eu devo ser um fazedor. Eu devo fazer isso. Então vos digo, não seja apenas um ouvinte. Seja um praticante no sentido pleno da palavra, para que realmente eu faça e persista. A palavra é perseverar nas Escrituras. O primeiro capítulo 22 a 25, versículos da Epístola de Tiago. Então vou simplesmente fazê-lo. E embora amanhã eu seja confrontado com fatos óbvios da vida, de que eu ainda estou numa prisão, isso ainda não importa. Fiz e estou fazendo e continuarei fazendo, até que o que eu fiz esteja perfeitamente exteriorizado em meu mundo. Eu tô te dizendo isso por experiência própria. Eu sei disso. Se você for para a cadeia e ficar de 5 a 10 anos, tudo bem. Você sabe, 5 anos e talvez você saia em 6, por bom comportamento. Mas quando você é convocado para o exército, não há uma data prometida para você. Você está dentro por tempo indeterminado. Bem, eu fui convocado para o exército. 17 milhões de nós. Eu não pedi permissão a ninguém. Apenas me consultei. Olhei em volta e sabia que o mundo sabe. Era algo que tinha de ser feito. Mas devo ser honesto comigo mesmo. Eu não queria fazer parte disso. Mas nenhuma parte disso. Outros me diziam, isso é um ato de covarde. Eu não me importava com o que eles diziam. Isso é ser um bom cidadão. Eu não me importava com o que eles diziam. Como acabei de dizer antes, o que sabemos agora, que se chama razão, é uma coisa razoável de se fazer. Estamos em guerra e somos todos americanos. Deveríamos ir lá porque nosso país declarou guerra. Vá lá e lute. E assim a razão nos diz que isso deve ser feito. Quando eu fui convocado, eu não me opus. Eles me convocaram. Me levaram para Camp Polk, Louisiana, para o meu treinamento básico. E enquanto eu estava lá, eu não queria fazer parte disso. E me atrevi a assumir que eu estava fora disso. Eu fiz o treinamento normal, natural, como se faz no mundo de César. Em 24 horas, tudo foi simplesmente rejeitado. Eu estava assinando reprovado, e assinado pelo meu coronel, um cavalheiro muito simpático. O seu nome era Coronel Theodore Bilwell. Seu pai era senador do Mississippi. Eu não disse nada. Meu capitão disse, pelo seu bem, Goddard, sinto muito, muito. Eu sei exatamente como você se sente. Você quer estar com a sua esposa, sua filha. Seu filho está em Guadalcanal com os fuzileiros navais. E agora você tem quase 38 anos. Então eu sei. Mas eu gostaria de passar por essa guerra com um homem como você, ao meu lado. Então não posso dizer que sinto muito por mim mesmo. Sinto pena apenas de você. Eu não disse uma palavra a ele, nem ao coronel. Não me opus. Essa foi a decisão de César. Agora eu olhei para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverei nessa lei. E dormi naquela noite como se dormisse em minha própria cama em Nova York, na Washington Square, onde morava no 7º andar. Eu morava naquele andar. Era um apartamento muito grande. 2 quartos, uma linda sala de estar grande, uma sala de jantar, uma cozinha enorme e um vestuário. E eu dormi naquele lugar, como se estivesse lá e não no exército. Eu adormeci naquele estado, tendo feito todas as coisas normais que me fariam sentir que esse arranjo é perfeito. Reorganizei a estrutura da minha mente. Em vez de ver 25 homens ao meu redor, dormindo no andar de cima, e saber que havia 25 abaixo da minha área, eu dormi na minha própria cama com a minha esposa em sua cama e a minha filha no berço do canto. Senti tudo naquele lugar, como se estivesse acontecendo, e reorganizei a estrutura da minha mente e adormeci profundamente naquele estado. Às 4 horas da manhã, aqui vem uma folha de papel diante dos meus olhos e uma mão embaixo, com a caneta na mão, e a caneta rabiscou a palavra reprovado. Escreveu por cima do negrito aprovado. E então ouvi as palavras: o que eu fiz, não vou fazer nada. Então eu acordei. Era muito cedo para perturbar os outros 25 companheiros que dormiam lá.
E esperei até o primeiro momento em que eu pudesse sair daquele quarto. E desci para a latrina. Me barbeei, tomei banho cedo e subi cheio de um brilho que toda a coisa foi feita. Eu andei nessa suposição pelos próximos 9 dias. 9 dias depois, o mesmo coronel, que desaprovou meu pedido para ir para casa, me chamou. Ele disse, feche a porta, Goddard. E eu fechei a porta. Ele disse, sente-se. Ele nunca me pediu para sentar em sua presença antes. Não era permitido. Você sempre esteve na presença dele e nunca se sentou. Então ele me deu todas as razões do mundo para eu continuar no exército. Ele disse, você ainda quer sair? Eu disse, sim, senhor. Ele me deu outro motivo. Perguntou, você ainda quer sair? Eu disse, sim, senhor. Outro. E quando ele exauriu todas as razões pelas quais eu deveria estar no exército, eu ainda dizia, sim, senhor. Ele disse, tudo bem, traga-me outro formulário e peça para o seu capitão assiná-lo, o que eu fiz. E naquele dia, eu fui dispensado com honra e fui embora do exército. Eu não fugi, fui dispensado com honra. Quando a visão se transforma em fala, a presença da divindade é assegurada. E quem pode se opor a Deus? Ele disse, o que eu fiz, não faça nada. Então ele pensou que iniciou o desejo de me deixar livre. Olhei para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverei nessa lei. E ele desempenhou o seu papel, pois eu reorganizei a estrutura da minha mente. Eu estava convencido de que queria sair, e não pedi permissão a ninguém. Não discuti com ninguém, porque eu deveria querer sair quando 17 milhões estão sendo convocados, além de inúmeras garotas, para fazer um tremendo esforço contra essa coisa monstruosa que estava acontecendo na Europa. Eu ainda queria sair. Eu não confiei em ninguém sobre o motivo pelo qual eu queria sair. Eu tive o treinamento básico de 13 semanas. E quando eu saí, eles me deram meus documentos de cidadania. Em 1922, eu poderia ter sido americano, mas simplesmente eu não tinha tempo ou vontade de me tornar um cidadão. Então eu vaguei até depois desse pequeno episódio. É por isso que eu entrei no exército, ou ainda estaria vagando. Mas agora eu sou americano, por adoção. Então eu lhe digo, eu sei por experiência, como essa afirmação de Tiago é verdadeira. Leia atentamente. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pois aquele que é ouvinte da palavra, e não praticante, é como aquele que se olha no espelho e vê seu rosto natural. Então ele vai embora. Imediatamente ele esquece como ele se parece. Mas agora que é praticante, olhe para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera. E quando ele faz isso, ele é abençoado por fazer isso. Isso é agir, fazer a coisa se tornar viva dentro de você. Agora ele nos diz, no mesmo capítulo, a fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim como a fé sem obras é morta. Ele não está propondo que eu substitua a fé pelas obras. As obras são a evidência se a fé que professo está viva ou morta. Eu digo que acredito na história das Escrituras. Bem, então se eu acredito, eu faço. Ele disse, tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você vai. Se eu realmente acredito nisso, não posso dizer que acredito citando o credo dos apóstolos. Isso não é crença. Ir à igreja e ajoelhar-se diante de alguma pequena cruz feita pelo homem, isso não é escritura. Você realmente acredita nas doutrinas? Você realmente acredita nos ensinamentos das escrituras? Nem as tradições dos homens, nem os rituais, nem as cerimônias externas, mas o ensinamento das escrituras. Quando você orar, creia que você recebeu, e você receberá. E todas as coisas são possíveis ao que crê. Bem, eu acredito nisso, pois então acredite. Se eu realmente acreditasse que estou fora do exército, o que e onde eu estaria? Bem, eu estaria em casa, no meu lugar, a 1000 milhas de distância, em Washington Square. Se olhasse pela janela,
eu veria os Holly Apartments. Se olhasse para a esquerda, veria Washington Square. Se olhasse para a direita, veria a Sexta Avenida. Agora é chamada de Avenida das Américas. Mas então, e ainda é assim, criado como fui lá, ainda é a Sexta Avenida para mim. E lá eu olhava para a Sexta Avenida. Bem, eu fiz isso naquela noite. Eu vi a Sexta Avenida, vi a Washington Square. E então percorri tudo, todo o apartamento, toquei objetos com minhas mãos imaginárias. Agora isso é racional? O mundo diria que era a coisa mais irracional que se pode fazer. Agora o que é razão? O ofício da razão é simplesmente extrair conclusões das premissas. Minhas premissas devem ser sempre baseadas na evidência dos meus sentidos. Eles devem sempre ditar o que é racional para mim. Bem, tendo feito isso e provado ser um fato, a razão não significa para mim o que significa para o mundo, pois dormiriam no exército. E eu escrevi para um amigo meu que era freudiano, e ele praticava psiquiatria na cidade de Nova York. Ele foi convocado. Ele também era inglês, e foi convocado. E estava na Flórida. Era um homem da minha idade. Quando eu saí, sabendo exatamente o que fiz, eu escrevi uma carta detalhada, dizendo o que fiz e como fazer. Não, ele era freudiano, e isso era algo que não fazia sentido para ele. Para ele a coisa toda estava centrada no sexo, não nesse uso da imaginação. Tudo bem, ele não respondeu minha carta. Eu saí em 43, na primavera, no mês de abril. Março ou abril de 43. Eles me convocaram em 19 de novembro de 42. Eu saí em março de 43. Quando a guerra acabou e todos os outros companheiros estavam dispensados, ele foi dispensado e me disse depois: sabe, Neville, eu adoro ir às suas palestras e ouvi-lo, porque é interessante. Você transforma meu pão de cada dia em uma substância de fada. Mas enquanto eu te escuto, sabe o que eu faço? Eu coloco meus pés no tapete e me agarro nas laterais da cadeira para manter meu senso de realidade e profundidade das coisas. Bem, ele continuou segurando no pequeno berço do exército por mais 3 anos, porque não conseguia se soltar e se colocar onde queria estar. Então eu estou dizendo a você como isso é feito. Eu estou lhe dizendo como é feito, a partir das minhas próprias experiências. Que minhas percepções não são necessariamente limitadas por órgãos de percepção. Eu percebo mais do que o sentido. Não importa quão agudos eles sejam. Poderiam descobrir. Meus sentidos não conseguiam descobrir o que eu estou vendo. Só na minha imaginação é que isso pode ser feito. Eu via os Holly Apartments. Estou vendo a Sexta Avenida. Estou vendo Washington Square. Estou vendo a cama, minha esposa, minha filha. Eu não os vi há 3 meses, mas eles estão todos lá. Eu não trouxe sexo para isso, não. Eu não fui para a cama com ela. Lá estava ela, a mulher que eu amava. Ela estava em sua própria cama e eu na minha. Temos camas de solteiro. E minha garotinha tinha pouco mais de 1 ano. Ela nasceu em junho de 42. Ainda não era junho de 43. Então ela não tinha nem 1 ano de idade. Aqui está minha doce criancinha, Vic, em sua cama. E eu andei pela casa toda e toquei todos os objetos. E eu senti tão normais e tão naturais e voltei para minha cama e dormi nela. Se alguém fosse sensível naquele quarto, eles teriam me visto dormindo lá. Eu era tão natural por mim mesmo. Eles teriam me visto. Realmente teriam me visto lá. E então no dia seguinte, ele mudou de ideia, mas não conseguiu agir. Ele estava resistindo a essa mudança. Mas o que eu fiz. Não faço nada. Ele resistiu por 9 dias. E eles me chamaram e me disseram para trazer um novo pedido. O que eu fiz. E no mesmo dia eu estava fora. É assim que eu te digo como funciona. Essa é a lei mais prática do mundo. Ele olha para a lei perfeita, a lei da liberdade. Isso não liberta. Será que isso não te liberta se você olhar para a lei da liberdade? Agora, o que você é agora? O homem e a mulher que você realmente quer ser? Pois bem, você está na prisão, embora não esteja atrás das grades. Você está aprisionado no seu conceito atual. Você está atrás das grades. Você vai para sua casa essa noite e dorme com o homem e a mulher. Você realmente não quer estar.
Então você está na prisão. Agora olhe para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevere. Não seja apenas um ouvinte do que fazer. Faça isso e você será abençoado ao fazer. Vá para casa e leia. Eu não estou citando errado. Estou citando com precisão a Epístola de Tiago, no Novo Testamento. E essa é a história que eu estou tentando contar a todos. Não, você não está na prisão. Não fisicamente. Mas você está na prisão. Você pode hoje precisar de dinheiro e dizer: ainda não sou como os caras que estão atrás das grades em Sing Sing. Tudo bem, você não está atrás. Atrás nisso. E na nota de advertência de todos os lugares onde você cobra. Então é nos dito no primeiro capítulo: se vier o homem de ânimo, dobre, que é instável em todos os seus caminhos. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. O que você pode dar a um homem que não sabe o que quer? Eu entrei em um restaurante, só para provar esse princípio. Sentei-me e disse ao garçom: o que você quer de gorjeta? E ele ficou envergonhado. Eu disse ao meu amigo: vou dar a ele o que ele quer dentro do razoável. Não vou dar a ele nenhuma nota de $100, mas vou dar a ele. Se ele disser uma nota de $5, eu não pedi nada que justificasse uma nota de $5. E ele ficou envergonhado. Tudo o que ele esperava era exatamente o que ele conseguiu. Ele simplesmente não sabia. Ele simplesmente não tinha opção de colocar alguma coisa. Claro, ele não sabia disso. Então, como ele poderia testá-lo? Então estou lhe dizendo: você organiza a estrutura da sua mente. Isso é tudo o que você faz. Não difere da mente de Einstein. Então, apenas uma mente, pois existe um único Deus. Há apenas um Senhor. Escute isso: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos, por todos e em todos. Se Ele está em você, esse é o mesmo com o corpo, um espírito. Então não estou usando uma mente diferente. É a mesma mente, mas organizada de uma forma diferente. Entre em uma sala e você verá que alguém não sabe o que fazer com seus móveis. Traga alguém que saiba como arrumar um quarto. Volte em 1 hora, depois que ela terminar, e você pensará que essa é uma casa totalmente diferente. Minha esposa costumava puxar isso em mim o tempo todo. Eu chegava em casa e pensava que tinha errado de apartamento. Era totalmente estranho. E me perguntava se aquela era realmente a minha casa. Ela havia reorganizado completamente a estrutura dos móveis. Parecia uma casa totalmente diferente. Mas ela tem esse senso de como fazer. E assim ela fez. Então eu lhe digo: se daqui a 1 hora você não estiver mais assumindo que você é o homem que você quer ser, você esqueceu. Você é o ouvinte e não o executor. E ele nos adverte sobre a grande diferença entre ser um ouvinte e de ser um praticante. O fazedor, ele age. Deus só age e está nos seres existentes, ou no homem. Blake. Portanto, tenha em mente que seu mundo maravilhoso não é limitado por seus sentidos. Você percebe muito mais do que os seus sentidos. Não importa quão aguçados eles sejam. Eles não poderiam descobrir. Os seus sentidos não podem descobrir o que agora você é capaz de supor que você é. Seus sentidos ditam o que a razão permitirá, e sua razão e seus sentidos estão unidos. Vá além disso, para que você saiba agora por experiência. O que você sabe do passado não será o que você saberá quando souber mais do que sabe agora. Tendo feito isso e provado, sei mais do que quando estava limitado pelos meus sentidos, quando não conseguia sair de uma determinada ilha. Há tempo de cumprir um compromisso. Eu sabia o que fazia no exército. Eu simplesmente apliquei a mesma coisa. E saí. Havia uma longa lista de espera. Milhares esperando de todas as ilhas. Esperando dos pequenos navios. Nos grandes e nos pequenos navios. Um transportando não mais de 60 passageiros. Outro carregando 120 ou 1000. Esperando, e ele veio só uma vez. Todos esperando. E ele só vinha uma vez por mês na ilha. Uma vez a cada 32 dias. E vinha um outro a cada 3 semanas e meia. Quanto tempo levaria para tirar todos?
Eu não pedi favor a ninguém. Não perguntei ao meu irmão, que era um empresário poderoso naquela ilha. Ele me criticou por não conseguir uma passagem de volta para a América, quando eu deixei a América. Ele disse: esse é o lugar onde você deveria ter feito isso. Essa é a potência do mundo, Nova York, onde todas as coisas são feitas. E você se atreveu a deixar a cidade de Nova York, quando poderia ter arranjado uma viagem de ida e volta. E você veio aqui com uma passagem só de ida? Bem, eu não pedi nenhum favor, nem a ele, nem a nenhum membro da família. Eu simplesmente fiz exatamente o que fiz no exército. E em 24 horas eu fui chamado pela Alcoa Company. Recebi uma passagem, entre milhares e milhares que estavam esperando. Não é minha preocupação porque a companhia fez isso, ou porque outra pessoa não conseguiu em preferência a mim, quando o meu nome estava lá embaixo. Eu não estava no topo, eu estava no final da lista. Não é minha preocupação imaginar por que isso aconteceu. Eu simplesmente olhei para a lei perfeita, a lei da liberdade, e eu perseverei. Eu perseverei.